28. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28. Palavra de Deus aberta, povo em pé em referência ao Deus dessa palavra maravilhosa, e nós vamos ler este texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, em seu capítulo 11, versículo 28. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler todos juntos, palavras de Jesus aqui. Todos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que possamos atender este convite que o Senhor pessoalmente está fazendo para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus, com todo o seu poder, cria um ser humano perfeito, sem pecado, santo, isento de qualquer tipo de sofrimento. O ser humano não foi criado para sofrer. O ser humano não foi criado para chorar. O ser humano não foi criado para morrer. O problema é que este quis ser mais do que já era e preferiu acreditar na serpente ao invés de acreditar no Senhor, e por isso pecou contra Deus, por isso desobedeceu ao Senhor, por isso estabeleceu um abismo entre ele e Deus. E essa consequência veio com sofrimento, sentimentos ruins, emoções terríveis e também a morte. O ser humano preferiu acreditar na serpente ao invés de acreditar em Deus, por isso desobedeceu e por isso passou a conviver com a morte, com o sofrimento, com os sentimentos ruins. Suas emoções foram danificadas para sempre. O seu corpo foi danificado para sempre. A sua alma foi danificada para sempre. Os filhos de Adão passaram então a conviver com suas emoções corrompidas. Você muito provavelmente ficou triste essa semana com alguma situação. Provavelmente ficou com raiva. Provavelmente sentiu frustração. Provavelmente teve ansiedade. E talvez você esteja sofrendo nessa noite por alguma razão. Muitos estão com as suas almas sangrando neste momento, talvez pensando em pecados que foram cometidos ou em erros que foram cometidos. Talvez tem gente aqui que caminha com um remorso que não deixa a mente. Muita gente pode ter uma frustração diante de uma decisão errada e caminha com um complexo de culpa. Entra ano, sai ano. Tem muita gente com uma dor profunda na alma. E uma coisa, irmãos, nós precisamos entender, que sem o devido tratamento, essa dor vai se agravar, a tristeza vai se agravar, o sofrimento vai se agravar. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não está aqui por acaso. E você está aqui, e o Senhor quer atuar em sua vida para lhe curar, para curar as suas emoções. E o tema da mensagem dessa noite é a cura das emoções danificadas. O Senhor te trouxe aqui para falar isso ao seu coração. Existe algo machucando a sua alma? Existe alguma culpa? Então essa mensagem é para você que está cansado, que está sobrecarregado, mas ouça o convite de Jesus. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, aqui no contexto do texto que lemos, está agradecendo a Deus, porque as grandes coisas não foram reveladas aos entendidos, mas foram reveladas aos pequenos, àqueles que não têm um grande conhecimento sobre as questões dessa vida. Irmãos, a verdade é que a palavra de Deus se revela àqueles que precisam, àqueles que não precisam, àqueles que se acham bons demais. A palavra de Deus não causa efeito nenhum para esses, mas aqueles que precisam da palavra de Deus, aqueles que precisam do Senhor, Ele prontamente fala, Ele prontamente ajuda, Ele prontamente caminha junto. Então eu preciso de Jesus. E diante de tantos sofrimentos, diante de tantas emoções, diante de tantas coisas que acontecem, os seres humanos buscam soluções, buscam através de conhecimentos, promovem congressos e mais congressos, e eu tenho aqui números alarmantes sobre suicídio. Em 2015, 11.178 pessoas se mataram. Em 2016, esse número foi maior. Em 2017, maior. E assim sucessivamente. Este ano de 2024, 12.650 pessoas já tiraram sua própria vida. Esse número para mim foi chocante. Só que eu fui pesquisar no mundo. Em 2015, 840 mil pessoas tiraram sua própria vida, de acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde. 840 mil pessoas. 2015. O número também só cresce. E neste ano, 930 mil pessoas já tiraram a sua própria vida, só em 2024. E o ano ainda não acabou. Os números só aumentam. Na última sexta-feira eu fiz uma visita. E a pessoa a quem fui visitar, quando cheguei, disse o seguinte: eu não tenho mais vontade de viver. E quando eu saí, essa pessoa estava declarando Jesus Cristo como Senhor de sua vida. E dizia: eu vou lutar para viver. O Senhor está fazendo um convite para você que está sofrendo. Você não precisa ir para um caminho de desespero. Você não precisa ir para um caminho onde não há mais volta. Ouça a voz de Jesus que está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que Jesus convida? Por que Ele pode convidar? Porque Ele é especialista em curar corações que sofrem. E o Senhor é especialista em consolar aqueles que precisam de consolo. E nós vamos ver nessa noite 3 exemplos de pessoas que chegaram diante do Senhor com o coração rasgado e o Senhor restaurou. O primeiro exemplo já foi citado nessa manhã pelo pastor Fernando, a mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher foi trazida diante de Jesus e foi envergonhada. Foi atribuída a ela uma culpa que ela de fato tinha. E é interessante a atitude de Jesus diante daquela situação. Jesus está escrevendo na areia. E muito provavelmente, o que Jesus estava escrevendo na areia? Os 10 mandamentos. Muito provavelmente.
E Jesus escrevia na areia, e aqueles homens religiosos cobrando, o que é que nós devemos fazer? A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar, e Jesus escrevendo na areia. De repente, Jesus se ergue e diz assim: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E o que Jesus faz? Volta para escrever na areia. E eu fico pensando, aqueles homens, se é que foram os 10 mandamentos mesmo, eu fico aqueles homens olhando para os 10 mandamentos. Ixi, eu acho que eu estou mentindo. Estou ferindo um desses mandamentos. Eles, com crise de consciência, saíram todos. E Jesus se ergue novamente para falar com aquela mulher que estava cheia de culpa, cheia de vergonha, e Jesus declara salvação na vida daquela mulher. Ou seja, não existe humilhação maior do que a declaração de salvação de Jesus. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Jesus. E isso é muito significativo, porque eu conheço gente que caminha com uma vergonha por um erro que cometeu lá atrás, sendo que já confessou diante do Senhor. Em nome de Jesus, estanque o ferimento que está no seu coração. Jesus te perdoou, Jesus te purificou, Jesus é a cura para o seu sofrimento, Jesus é a cura para a sua vergonha, Jesus é a cura para a sua culpa. Em nome de Jesus, o Senhor disse para aquela mulher, conforme nós ouvimos nessa manhã: nem eu te condeno. Jesus não condena, Jesus salva. Jesus perdoa. Pastor, você não sabe o meu pecado. Não sei mesmo. Pastor, você não sabe as coisas horríveis que eu já fiz. Eu também já fiz coisas horríveis. Mas Romanos 5:20 é uma verdade gloriosa na vida de todo aquele que crê. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A cruz de Cristo é mais poderosa do que todos os nossos pecados juntos. A cruz é mais poderosa do que todos os pecados cometidos por cada ser humano que já passou nessa terra. Não existe nada mais poderoso do que a cruz. Jesus cura, por ser todo poderoso, Jesus cura todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, todo tipo de culpa, todo tipo de vergonha. Jesus cura. E vai te ajudar para cumprir a própria palavra dele na vida daquela mulher. Vai e não peques mais. Jesus vai te ajudar para que você não volte a sofrer. Te ajudará através de sua palavra. Te ajudará caminhando com você. Te ajudará através da sua própria igreja. Por isso que você e eu devemos suplicar ao Senhor, como nós ouvimos nessa noite, através deste hino maravilhoso que o coral cantou: suplique, clame, o Senhor te ouvirá, o Senhor te ajudará, o Senhor te curará. Tem muita gente que tem remorso, muita gente que tem remorso diante da partida de um ente querido, e algo que deixou de falar, ou de repente um ente querido que morreu e você não teve uma reconciliação, ou de repente alguma culpa por algum motivo. Em nome de Jesus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Se o seu coração está tomado pela culpa, Cristo não vai te condenar. Cristo vai derramar graça sobre a sua vida. Devolverá alegria ao seu coração.
a cura para a vergonha, para a culpa, para o remorso, se chama Jesus Cristo. Clame, clame, experimente em nome de Jesus. Você não precisa alimentar sofrimentos no seu coração, Jesus está aqui. Em 1 João 9, a palavra vai dizer claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Não é a maioria das injustiças, é toda a injustiça. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Suplique a Jesus, se submeta a Jesus. Ele fala, e você encontrará cura para a sua culpa, para a vergonha, para o seu remorso. Ouça Cristo te chamando nessa noite, porque Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para que carregar peso desnecessário? Para quê? Vá até Jesus. Nós temos um segundo exemplo, e este registrado lá em Marcos capítulo 5, dos versos 25 a 34, aquela mulher do fluxo de sangue. Ela apresenta alguns sentimentos que muitos também carregam por muito tempo. O sentimento de frustração, o sentimento de desesperança, o sentimento de insuficiência. Aquela mulher padecia por uma enfermidade gravíssima, principalmente para aquela época, onde ela era considerada imunda, não podia conviver com a sociedade, porque ela estava sangrando sem parar. De repente, ela procura um médico, enche o seu coração de esperança, e ela tinha um recurso financeiro, vai no primeiro médico, não encontra a solução para o seu problema, vai no segundo médico, vai no terceiro médico, e a Bíblia vai dizer que ela foi em vários médicos atrás da resolução do seu problema e não encontrou. Muito mais do que o problema físico que aquela mulher estava sentindo, ela foi ficando frustrada, perdendo as esperanças, se sentindo insuficiente. Mas algo acontece. Depois de 12 anos, a Bíblia diz no versículo 27 de Marcos 5, e ela ouviu falar de Jesus. Nessa noite, você que está aqui frustrado por alguma coisa, você que está se sentindo insuficiente, saiba em nome de Jesus que Ele está aqui. Amém. Você está ouvindo falar de Jesus. Faça igual aquela mulher fez, corra para Ele. Deixe a sua frustração, a desesperança, a insuficiência, a ansiedade de lado, vá até Jesus. Corra até Jesus. E aquela mulher foi. Havia uma grande multidão e ela vai até Jesus clamar de uma forma diferente. Porque ela não clama como Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, não. O clamor daquela mulher é diferente, o clamor daquela mulher era tocar na orla de Jesus, e ela foi atrás de Jesus. Passou pela multidão, e foi ali, imagina, aquela confusão, e ela foi indo, e encostou em Jesus. Encostou na orla de Jesus, Jesus parou. Olha a similaridade. Com a mulher que foi pega em adultério, Jesus se ergue para defender aquela mulher, para curar aquela mulher. Agora, Jesus para. Quem é que me tocou? E os discípulos, né? Senhor,
Senhor, como assim quem te tocou? Está todo mundo te tocando? Como assim, quem te tocou? Alguém me tocou. Jesus sabia quem era, Jesus é onisciente. Só que Jesus queria que aquela mulher se revelasse. E ela diz, Senhor, temendo e tremendo, ela diz, fui eu que te toquei. E Jesus cura aquela mulher, não fisicamente, mas Jesus cura aquela mulher espiritualmente. Jesus diz, a tua fé te salvou. Você que está frustrado, de repente, por uma perda material, ou você está desesperançado diante das situações, vá até Jesus, Ele tem uma palavra de cura para você. Muitos estão se sentindo incapazes por reveses que sofrem da vida, assim como essa mulher sofreu, e tentam, e tentam, e tentam, e nada acontece. Por quê? Porque você está procurando no lugar errado, na pessoa errada. Porque quando nós procuramos a solução em Jesus Cristo, nós encontramos, louvado seja Deus. É impossível alguém ir até Jesus e não encontrar a graça de Jesus. É impossível alguém ir até Jesus e não encontrar o amor de Jesus. É impossível. Por isso que aquela mulher foi curada, ela confiava no poder de Cristo, confie no poder do Senhor, para que Ele cure essas questões no seu coração, porque o Senhor muda as coisas, Ele é especialista, porque em Cristo há contentamento, em Cristo há solução para as questões do coração. Jesus não está, entenda o que eu vou dizer, preocupado em uma primeira análise dentro de sua lista de prioridades. Jesus não está preocupado com a cura física, Ele pode fazer. Vocês sabem, meus irmãos, eu já tive 2 paradas cardíacas e Cristo me salvou. Eu já tive 300 ml de sangue acumulados na minha cabeça e não fiquei com nenhuma sequela, milagre do Senhor. Mas se eu tivesse morrido, para onde eu iria? Para a glória. Então Jesus não está preocupado numa primeira análise com uma cura física, mas a preocupação de Jesus em uma primeira análise é com a cura da alma. Isso sim é a preocupação de Jesus. É por isso que o AME vai em um hospital chamado Personal para pregar para pessoas que já estão em situação paliativa. Mas se elas confessarem Jesus e morrerem naquela semana, mesmo tendo se convertido ali nos últimos minutos de vida, elas conhecem mais de Deus do que todos nós juntos, porque estarão nos céus. Nele, em Jesus, a solução. Irmãos, as tristezas chegam ao nosso coração, não tem jeito, chegam mesmo. Eu caminho com tristezas no meu coração, com uma em especial, e estamos aqui em família e eu posso compartilhar isso tranquilamente. A maior tristeza que eu tenho na minha vida está no fato de minha mãe não ter conhecido a Débora e não ter conhecido o Marcos Paulo. É uma tristeza que eu tenho no meu coração e que eu penso nisso direto. Porque eu fico imaginando como minha mãe seria com a Débora. Misericórdia. Eu fico imaginando. Mas seria paparicada. Eu ia falar uma coisa, minha mãe ia falar outra. Eu não sei como é que seria. E eu fico imaginando essas coisas. Só que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fala ao meu coração, estou com você nessa tristeza, e olha para os seus filhos felizes, bem, na igreja, olha isso, e a alegria volta ao meu coração, pelas consolações do Espírito Santo. E minha mãe partiu em plena pandemia, mas o Senhor não deixou de usar a igreja para me consolar. E de que maneira? Através de mensagens, através de muita coisa. Os irmãos sabem que eu amo o abraço. Eu gosto muito de abraçar. E na pandemia não podia. Mesmo assim, Deus não me deixou desamparado. Porque estávamos aqui na igreja,
pastor Ebenezer, pastor Claudemir, estava aqui também, junto com o pessoal da transmissão, e naquele momento de grande dor, vem o irmão Elcio e põe a mão no meu ombro, e ali eu senti a mão de toda a igreja sendo usada por Jesus Cristo para me consolar, e Deus cura essa tristeza que está no meu coração e não permite que essa tristeza escalone a ponto de me fazer parar. Não, o Senhor Jesus Cristo, quando trata com o nosso coração, nos impulsiona a seguir em frente, dizendo: eu estou com você, eu estarei com você. Não existe dor maior que o meu poder, não existe tristeza maior que o meu poder, porque sim, a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e na multidão das alegrias, na multidão das alegrias está a presença do Senhor. Longe de Cristo há frustração, mas em Cristo há satisfação. Longe de Cristo há desesperança, longe de Cristo há desespero, mas em Cristo há esperança. Longe de Cristo há insuficiência, mas em Cristo há saciedade para a alma. Vamos falar todos juntos, Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, porque Cristo completa a vida. Longe de Cristo há ansiedade, mas olha o texto de Filipenses capítulo 4, não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma, antes supliquem, orem, clamem, e o Deus inundará o seu coração com uma paz que excede todo entendimento e guardará o seu sentimento em Cristo Jesus. Ouça a voz de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui para curar as suas emoções danificadas. Deposite a fé nele, exponha a sua aflição, conte a Cristo o que tem te preocupado, o que tem te sobrecarregado. O que é? O que é que tem feito o seu coração sangrar? O que é? Suplique ao Senhor Jesus hoje. E o Senhor vai atuar na sua vida, assim como atuou na vida daquela mulher, que chegou diante do Senhor, praticamente sem forças e sem esperança. Olhou para Jesus, talvez como a sua última esperança, e descobriu que Jesus não é a última esperança, descobriu que Jesus é a única esperança. Por isso que hoje é o dia de nós nos ajoelharmos e dizermos para o Senhor: cure a minha alma, cure os meus sentimentos ruins. O que nos leva para o terceiro e último exemplo, de que o Senhor cura as feridas da alma. E esse exemplo está em Lucas capítulo 7, dos versos 36 a 48. O texto ali vai dizer que Jesus chega a uma casa de alguém religioso, de alguém que tinha um profundo conhecimento da lei, de um homem que era respeitado, por nome Simão. E Jesus entra ali para jantar. De repente, uma outra mulher chega, vai até Jesus, e ela tem um vaso de alabastro e um perfume caríssimo dentro deste vaso. E aquela mulher chega até Jesus e chora diante dos pés de Jesus. Ela não pediu nada para Jesus. Não pediu nada. Ela não disse assim: Senhor, eu preciso disso. Não. Senhor, eu preciso de uma mudança. Não. Ela não disse absolutamente nada. Ela chegou beijando os pés de Jesus,
As suas lágrimas caíam e ela enxugava com os seus próprios cabelos, ungiu Jesus com um perfume caríssimo, em um ato de total humilhação ao Senhor. A Bíblia chama aquela mulher de mulher pecadora. Jesus mesmo disse que aquela mulher tinha muitos pecados. E Jesus propõe uma parábola para Simão, dizendo: existem 2 devedores e um credor. Um devedor deve 500, o outro devedor 50. Nenhum dos 2 tinha condições de pagar. O credor perdoou os 2. Quem é que vai amar mais? O que deve 500? Simão respondeu, e Jesus disse assim: é verdade, Simão. Eu cheguei aqui, você não me deu nem um beijo. Mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiu. E essa mulher me ungiu com um perfume caríssimo. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, os teus pecados estão perdoados. A palavra não fala qual era o pecado ou os pecados dessa mulher. Mas o que nós sabemos é que diante dessa atitude eram muitos pecados. Mas ela, veja, foi até Jesus. O primeiro exemplo, trouxeram a mulher até Jesus. O segundo, a mulher foi até Jesus para tocar em sua orla. E nesse, a mulher não se importou aonde Jesus estava. Ela tinha uma única preocupação. E qual era? Estar na presença de Jesus para se humilhar diante de Jesus. E ela foi crendo. Como disse, não pediu nada, não falou nada, mas clama ao Senhor através de suas lágrimas, através de seus cabelos, através do perfume caro. E ela só chorava. E Jesus afirma que todos os seus pecados estavam perdoados. O pecado destrói o emocional de um ser humano. E quando Jesus vê aquela mulher, Jesus cura a alma dela. Não importa o tamanho da sua dívida com Deus, você que ainda não se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não entregou a sua vida, não importa o tamanho dela, não importa o tamanho da sua dívida, o Senhor é rico em perdoar. Se de repente você tem uma dívida que aos olhos dos outros é impagável, o sangue de Jesus pagou a dívida por você. Saiba que em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a sua dívida está paga. Nós fomos comprados por um ótimo preço, o sangue de Jesus. Chegou a hora de você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, curar a sua alma. E como é que eu faço isso, pastor? Entregue sua vida a Ele. Diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E se você fizer isso, se você confessar Jesus como o Senhor de sua vida, você encontrará a cura para a sua alma. Por isso que chegou a hora de clamar por Cristo. Por isso que chegou a hora de se entregar a Cristo. E se você clamar por Ele, meu querido amigo que aqui está, Ele te ouvirá. Clame para que Ele seja o Senhor de sua vida. Clame. E assim como aquela mulher ouviu do Senhor, os teus pecados estão perdoados, você também ouvirá do Senhor nessa noite, os teus pecados serão perdoados. Então eu pergunto para você, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você quer ter os seus pecados perdoados? Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, as dores que você carrega, não está na hora de clamar a Cristo para que Ele cure?
Porque a hora é agora. A hora é agora. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Suplique ao Senhor. Ouça o Senhor dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora olha que coisa interessante. Olhando para o versículo, todos. Porque o amor de Cristo alcança a todos. A graça de Cristo alcança a todos. Ninguém fica de fora. Basta suplicar. Basta pedir. Basta ir até Jesus. E Ele curará a sua alma. Convido você a baixar a sua cabeça. E a minha primeira pergunta é para você, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você ainda não tomou essa decisão. Mas Jesus está te convidando nessa noite para que você entregue sua vida a Ele. Jesus quer falar para você: os seus pecados estão perdoados. Há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas nessa noite entendeu e quer ter os seus pecados perdoados por Cristo. Eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim, em nome de Jesus? Eu ainda não tomei uma decisão ao lado de Jesus, mas nessa noite eu entendi que para eu ter os meus pecados perdoados, eu preciso ir até Jesus, e eu quero ir até Jesus nessa noite. Há alguém? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém em nome de Jesus, que quer ouvir do Senhor, quer ouvir de Cristo: os seus pecados estão perdoados. Há alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Vou perguntar pela última vez nessa noite. Há alguém que entendeu a mensagem? Há alguém que o Espírito Santo falou? E nessa noite, você quer se entregar a Jesus Cristo e ouvir de Cristo que os seus pecados estão perdoados? Levante sua mão em nome de Jesus. É agora. Há alguém? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Há alguém assim? Em nome de Jesus. Aqui embaixo ou na galeria, última vez que eu estou perguntando. Há alguém assim? Em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar em pé. O nosso coral vai cantar mais uma vez, em concordância com a palavra que foi pregada nessa noite, que nós devemos suplicar ao Senhor para termos a cura de nossa alma, a cura dos nossos sofrimentos. E se você quer fazer isso, quer atender o convite de Jesus que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu convido você a sair do seu lugar agora. Vem agora em nome de Jesus.
oportunidade segue aberta. Você que tem algo no seu coração, que precisa entregar diante do Senhor, chame por Ele nessa noite, se una a nós que estamos aqui à frente. Clame ao Senhor, Ele vai curar o seu coração, assim como Ele fez ao longo de todo o seu ministério e ainda faz. E você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, a oportunidade segue aberta. Está esperando o quê? Para encontrar a verdadeira paz, a verdadeira cura para a sua alma. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Pai querido, como é bom, meu Deus, termos a plena certeza de que o Senhor está atento às nossas aflições. Como é bom saber, meu Pai, que o Senhor não se preocupa somente com o nosso exterior. Muito pelo contrário, como foi pregado nessa noite, meu Deus, o Senhor se preocupa principalmente com a nossa alma. E obrigado, meu Deus, porque para todas as aflições da alma, Jesus é a cura. E obrigado porque o Senhor o enviou, meu Deus, a este mundo para morrer na cruz, proporcionando a cada um de nós a cura para qualquer que seja o problema que nós tivermos. Principalmente, meu Deus, os problemas emocionais. Obrigado porque o Senhor cuida das nossas emoções. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor muda as nossas emoções. Obrigado porque pelo poder do Teu Santo Espírito, nossas emoções podem ser controladas, meu Pai. E esses irmãos estão aqui à frente, meu Deus, com os seus corações abertos, quebrantados pelo poder da Sua palavra, suplicando ao Senhor, ó Deus, pela cura de suas almas. Eu não sei, meu Deus, o que passa no coração deles. Eu sei o que se passa no meu coração. Eu também estou aqui, meu Deus, no Teu altar, pedindo ao Senhor, clamando, suplicando ao Senhor, pela cura, pela ajuda para a minha alma. E como o Senhor já fez comigo tantas outras